Gostei da pergunta, né? Agradeço aí a Samara, né? Recebi essa pergunta pelo WhatsApp e gostei da pergunta e aí tô gravando esse vídeo para desenvolver. Olha só que interessante, recebi uma pergunta esses dias da Samara. Samara é lá de Chapadinha, no estado do Maranhão. Olha aí, a gente tem um alcance muito bacana com a internet, né? Mas olha só. Olha a pergunta e eu queria gravar um vídeo sobre essa pergunta que eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte: a contabilidade sofre constantes mudanças, porém o contador sempre visa adequar a um cenário favorável e crescente, no qual contribui de forma significativa no desenvolvimento de uma empresa. Fale um pouco sobre essa ciência social. Qual o seu principal objetivo dentro de uma organização em pleno século XXI? Uma pergunta boa, né? Na verdade, o que ela está perguntando aqui nada mais é do que o papel da contabilidade nesse atual cenário, não só exatamente nesse, mas de mundo, né? De mundo como um todo, do papel da contabilidade como ciência no modo geral, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda ciência evolui com o tempo, né? Então, e não é diferente nas ciências relacionadas à gestão. Você sabe que a contabilidade é uma ciência social que estuda como que o patrimônio é alterado mediante as decisões das pessoas, né? Então, os gestores tomam decisões, a contabilidade está preocupada em estudar as alterações que essas decisões ocorrem no patrimônio. Então, eu queria dividir essa pergunta dela para poder responder em duas partes. A primeira parte é a parte do mundo real, mais próximo da maioria dos profissionais de contabilidade, talvez de, 90% dos profissionais, e a segunda parte dos outros 10%, não sei exatamente esse número, mas um número menor, que são aqueles que trabalham com grandes empresas, né, com as SAs de capital aberto, que trabalham em uma das 4 principais empresas de auditoria do Brasil e do mundo, na verdade. Então, são respostas distintas. Então, vou começar pela primeira, né? Então, assim, a primeira parte é aqueles contadores que trabalham pequenas empresas, com as MEs, com as limitadas, que a maioria, né, pequena empresa no Brasil representa aí quase que 70% da força de trabalho no Brasil. Então, a maioria dos profissionais de contabilidade, por consequência, vão atender a esse público. Então, enfim, como que a contabilidade pode continuar sendo útil ainda para essas empresas? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe, assim, não deveria existir mais aquela contabilidade tradicional que a gente via até alguns anos atrás, né? Que os escritórios de contabilidade simplesmente iam lá e emitiam guias de pagamento de impostos e tal, e entregavam um balancete, faz uma folha de pagamento. Existe ainda profissionais que fazem isso e eu não estou tirando a importância disso de forma alguma. Mas a contabilidade evoluiu, né? A ciência contábil evoluiu e por consequência o profissional também precisa acompanhar. Então, com a modernização, com software mais rápidos e etc., se faz isso com muita rapidez, né? Com muito mais facilidade do que se tinha no passado, né? Então, aquela função do guarda-livros não existe mais na prática, né? Ou não deveria existir ainda, embora alguns ainda lutem para se agarrar a essa posição, né? Mas hoje a contabilidade deve exercer uma função mais consultiva. Então, você que tem uma pequena empresa, você deve contar com o seu contador como um consultor também, como alguém que te traz números que vão te ajudar a tomar decisões. Ou até, se você pega uma empresa que, ao invés de contratar um escritório, tem um contador, esse contador pode sim ter papel gerencial nessa empresa, né? De apoiar o gestor ou até de tomar as decisões, porque a contabilidade, uma das suas funções é levantar números sobre a situação econômico-financeira da empresa, econômico-financeira, social e etc. Então, para as pequenas e médias empresas, que eu estou falando aí de 70% a 80% das empresas do Brasil, a contabilidade tem essa função consultiva, né? Essa função importante. Existe a função de documentação, sim, obrigações acessórias e tal, claro que isso existe, mas existem sistemas que o fazem e lógico que você vai precisar sempre de um contador para operar esse sistema, para conferir e para saber fazer, né? Não é só ir lá e apertar um botão, né? Então, vai ser substituído? Não acredito, sinceramente não acredito, né? Sou professor da área contábil, pesquiso a área contábil já há algum tempo e não acredito nisso.
mas ele precisa se adequar a uma realidade diferente, né? De um profissional mais voltado para as questões de gestão, né? De apoio forte, um papel assim influenciador no processo de gestão financeira, econômico e de produção e etc. das empresas, né? Volume de estoque, ou seja, muitas possibilidades, muitas possibilidades. Custos, por exemplo, que é uma área de minha atuação, que é uma área totalmente muito gerencial, né? Então, essa é a primeira parte, ok? Então, pequenas e médias empresas, função da contabilidade consultiva, consultar, dar consultoria. Segunda, aí falando das grandes empresas, né? Então, eu vou falar dos profissionais que trabalham nas 4 principais empresas de auditoria do Brasil, do mundo e do Brasil, e profissionais que atuam aí nas SAs, que têm relação direta com o mercado de ações, mercado financeiro e tal. Então isso é uma outra coisa. Qual tem sido a função principal deles, né? Desde 2009, 2010, mais ou menos, o Brasil vem adotando, o Brasil vem se alinhando às normas internacionais de contabilidade. Então, o CPC vem procurando interpretar os IFRS e soltar procedimentos, né? Que estejam alinhados à contabilidade internacional. Então, uma das funções da contabilidade enquanto ciência para essas grandes empresas, não que essas normas não sirvam para as pequenas também, elas servem, mas elas são mais focadas para essas grandes empresas por ter uma atuação mais ampla, né, aí na área. Então, o principal é esse alinhamento, então alinhar as normas. O Brasil é um país que tem muitas empresas multinacionais, então os reportes são prestados para empresas de fora do país, então existe a necessidade de um alinhamento. Para quê? Para que se tenha a mesma informação, ou que seja possível comparar um relatório, por exemplo, da multinacional X do Brasil e dos Estados Unidos, da Europa, da China, sei lá, onde essa empresa tem, né? Você tem hoje empresas globais. Na verdade, o mundo é global, ponto. A globalização é um fenômeno que começa nos anos 80 e que não parou e que não vai parar mesmo, né? Eu acho que as doenças são globais, né? Essa pandemia, por exemplo, veio para justamente provar isso para nós, que as doenças são globais. Então, é muito importante que o contador tenha essa possibilidade, também entenda essa possibilidade, e a contabilidade como ciência vem também trazendo isso, né? Então, contabilidade é global. As normas internacionais têm sido adotadas no Brasil, tem havido um alinhamento, o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, tem estado alinhado nisso, e o profissional também. Então, assim, um profissional que atua nas grandes empresas ou nas grandes auditorias precisam sim estar alinhados com isso, e essa é uma das suas funções, né? Fazer com que a ciência contábil no Brasil seja moderna e seja alinhada, né? Então, gostei da pergunta, né? Agradeço aí a Samara, né? Recebi essa pergunta pelo WhatsApp e gostei da pergunta, e aí tô gravando esse vídeo para desenvolver, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, siga o nosso canal, comente, manda pergunta, a gente gosta de responder, né? Dá um joinha aí no nosso vídeo, aí, siga o nosso canal, ajuda a espalhar esse conhecimento. Valeu, pessoal, até mais!